habita na eternidade. Seu nome é o Santo de Israel. Ao que habita nas alturas e em santidade, e com quebrantado e humilde de espírito, para ressuscitar o de espírito humilde e para vivificar o coração quebrantado. Seja glória, louvor, honra e poder ao que reina pelos séculos, e seu nome santo é. Graça e paz, igreja, noiva do Senhor, que alegria nós estamos juntos novamente, família Zoe, saudades de vocês, viu? Que prazer estar com vocês nessa segunda-feira, onde nós temos novos projetos, novas propostas, a esperança, o nosso coração está voltado para estar cada vez mais junto com os irmãos, nos unindo, nos juntando. Que coisa boa, que alegria, né? Nós estamos sempre juntos, né? Mais uma oportunidade de, nessas lives, nós podemos nos comunicar e passar um pouco daquilo que Deus está ministrando nos nossos corações. E hoje é um dia importante para cada um de nós, porque iniciamos novamente mais uma semana de projetos diante da presença de Deus. E aproveitando esses momentos, vai chamando o povo, vai compartilhando para que a gente possa alcançar mais vidas, porque isso é uma ferramenta de alcançar vidas, de reestruturar vidas, de tirar vidas do esquecimento, vidas que estão nesse momento precisando de uma direção, de um rumo, né? Que a gente possa usar essas ferramentas e compartilhar com os amigos, compartilhar com aqueles que estão necessitados de uma palavra, e que Deus possa assim estar confrontando o nosso coração, ensinando, né, fortalecendo o nosso coração, nossa visão seja ampliada para as coisas que Deus tem proposto para as nossas vidas. E nós seguimos a um Deus, amados, a um Deus de pactos, um Deus de aliança, né? O noivo, né? Nós estamos como noiva na igreja, né? Esperando o noivo, né? E precisamos entender essa troca, né? De nós nos corresponder como cristãos, com uma noiva que está adornada, né? Bem reestruturada, para receber o noivo. E eu quero falar hoje sobre isso, sobre o casamento, né? Porque a gente vê as necessidades das pessoas de entenderem mais as coisas que Deus tem proposto, que Deus tem estabelecido. Vai chamando o pessoal aí para a gente estar conversando. Então, o casamento, amados, é um princípio, né? Um princípio estabelecido por Deus, o nosso Criador. Ele estabeleceu essa instituição, o casamento, né? E nós vamos seguindo e vamos falar por partes, e você vai entender dentro do princípio da palavra o que significa esse casamento, essa aliança, esse pacto, né? Que nós, quando estamos na busca de estarmos com alguém, de nos relacionar, de viver uma vida junto, uma vida em comum, né? Fazemos esse pacto, essa aliança com a pessoa, nós entendemos que é estabelecido por Deus essa aliança, esse pacto. Como cristãos, nós temos essa convicção desse princípio sobre as nossas vidas. O casamento é uma aliança, é um pacto feito.
é um compromisso, né, estabelecido. Então, quando nesse pacto estabelecido por Deus, né, quando os noivos chegam ali, proclamam ali os votos, né, diante de Deus, proclamam espiritualmente esse pacto diante do Senhor, diante do reino espiritual, né? E eu lembro muitas vezes que eu fiz muitos casamentos e realizei muitos votos, né, desses casamentos. E a gente vê a alegria das pessoas, né, naquele momento, que quero dizer que não é só uma festa, não é só assim o prazer da noiva se vestir com aquele vestido maravilhoso, o noivo está ali na expectativa da vida da noiva, mas tem todo um simbolismo, né, da noiva, né, e o noivo, a noiva vem se encontrar com o noivo, e o noivo está ali já estabelecido para estar junto com a noiva. E esse é o propósito. Muitas vezes a gente pensa que é uma festa, que é os adornos. Não, há um processo aí nessa questão, uma simbologia que é estabelecida por Deus, de uma certa forma, desse encontro, desse pacto, né, que nós fazemos diante da presença de Deus. Então, como eu disse, o casamento cristão, ele é uma instituição idealizada pelo Criador. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Então, amados, a finalidade que Deus tem para quando um homem e uma mulher se juntam é realmente que aqueles seres sejam felizes através daquele pacto, daquela aliança que eles formam. Então, há um propósito disso de Deus, né, nesse relacionamento. E esse propósito é glorificar a Deus em todo o tempo. É fazer com que as próximas gerações também conheçam a glória de Deus através daquele modelo, daquele casamento, modelo daquele relacionamento. Amém? Então, assim, há um propósito de Deus para todas as coisas na nossa vida, na nossa terra, em tudo que a gente faz. Há um propósito de Deus. Nesse momento desse pacto, dessa aliança, um homem e uma mulher ele se compromete com muitos princípios bíblicos, né? O que implica esses princípios? O que é esse pacto? Então, significa que o pacto tem deveres, tem direitos e deveres e benefícios e responsabilidades, né? Você vai estar ali juntos, os dois, combinando, né? Viver num lar, num lugar, nesse pacto de muitos direitos e deveres e benefícios e muitas responsabilidades. Então, as mulheres casam, né? Elas nascem os filhos, vêm as responsabilidades, e novamente os filhos também se casam, e ali por diante, né? Nós vemos que Deus ele faz tudo completo, perfeito, e nós precisamos entender a forma de Deus, entender os benefícios para cada um de nós. Então nós devemos entender que os deveres nós devemos cumprir, né, no casamento. Há deveres. Muitas vezes as pessoas casam sem entender, né, quanto é importante esse pacto, essa responsabilidade que vai te dar muitos direitos, mas vai ter muitos deveres também. Então esse pacto é feito nos tempos bíblicos, diziam-se que era um suporte, era uma instituição encontrada no casamento que exige também muitas cláusulas, né? Todo pacto, todo contrato exige cláusulas também, vamos dizer assim. Então, existe a proteção da lei, né? Existe um pacto legal em duas instâncias, né? A divina e a humana. Então, e através de Deus, na sua palavra, né? Esboça as leis para reger um casamento dentro da instância divina. Então há princípios bíblicos para um casamento, para uma aliança de um homem e uma mulher, entre que concordam em um pacto e de viverem juntos com muitas responsabilidades,
Amém? Um casamento não pode ser feito de qualquer maneira. Um casamento não pode ser feito sem pesar, né, todas as responsabilidades que você está adquirindo quando você está se relacionando, né? Uma responsabilidade que você terá uma casa, que você terá que financeiramente você vai ter que ter também toda uma organização, né? Você terá filhos e até haverá um projeto que você vai ter que fazer para que os seus filhos possam ter um futuro, tem que ser tudo programado. Então, exige-se uma responsabilidade muito grande nesse ato do casamento, né? Então, Deus, biblicamente, nas Escrituras, Deus esboça também as suas leis, seus princípios, né? Esses contratos, né, desse pacto tem um princípio bíblico, divino aí. Então há várias diretrizes que nós precisamos conhecer, amém? Então a palavra de Deus diz que Deus declarou que não é bom que o homem esteja só. Farei a ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então Deus estabeleceu isso. Uma mulher que venha, né, que seria bom para que ela viesse para auxiliar e que ela corresponda para com aquele cônjuge, com aquele homem. E a palavra do Senhor também nos diz em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim, deixará o pai e mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão uma só carne. Significa que essa questão desse princípio, o homem vai ser o cabeça da casa, então ele vai deixar aquela cobertura da sua família e vai ter a sua própria casa, ele será o cabeça da sua casa, né? Junto com a sua ajudadora. Então, os dois serão como uma só carne, um só. O que significa que Deus está dizendo isso? Andarão em unidade. Andarão em compromisso de um só pensamento, os dois combinando tudo que vão fazer, né, de acordo com acordos. Isso é pacto, é você acordar com o outro, não viver como a gente vê nos últimos tempos de tantos divórcios que estão acontecendo. As pessoas se casam de qualquer maneira, não pensam nas responsabilidades, dizendo já uma frase célebre, dizendo, eu caso, se não der certo, vou separar. Não, biblicamente, né, nas Escrituras, existem princípios como um homem e uma mulher cristão que devem ser regidos sobre a nossa vida. Então, quando ele diz, são os dois, uma só carne, estabelece aí a unidade, o compromisso da unidade, né? E a palavra de Deus também diz em Mateus 19, versículo 4 ao 6, diz, portanto, que Deus uniu, ninguém separe, né? Então, amados, a gente precisa entender, né, que como cristão nós podemos fazer o que a Bíblia diz que nós precisamos fazer. Nós não podemos viver de qualquer maneira, a gente não pode estabelecer, deixar que o caos seja estabelecido nesse princípio bíblico, onde ali eu fiz os votos diante de Deus, né? Ali aqueles proclamas foram feitos para que eu realmente, a partir daquele momento, vivesse um pacto, uma aliança verdadeira, em unidade, em compromisso, né? Com aquela pessoa, tanto o homem com a mulher com o homem. Então a Bíblia também explica aqui a posição das mulheres, né? A Bíblia diz, né, que tanto a mulher não casada ou que seja solteira, que ela deve se preocupar com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Então a mulher que é solteira, antes do seu casamento, ela tem que buscar viver para a obra do Senhor, viver para as coisas do Senhor e buscar a santidade de Deus sobre a sua vida. Amém? Porque assim a mulher santa, ela vai santificando outras vidas. Amém? E as casadas, a Bíblia diz que ela deve se preocupar com as coisas desse mundo, mas não se preocupar com as coisas desse mundo, mas agradar sempre ao seu marido. Como diz em Coríntios capítulo 7, versículo 34.
Agradar significa administrar, fazer as coisas que competem na responsabilidade de uma mulher casada fazer, né? E nós vemos hoje uma falta de compromisso, né, com a casa, com a parte administrativa, né, que é uma função da mulher, sendo que o homem é o cabeça da casa, mas a mulher tem esse compromisso, né, de fazer com que a sua família, né, seja cada vez mais, né, uma família alegre, feliz, uma família que vive nos princípios de Deus, ela cumprindo a palavra de Deus, né? Ela administrando, ela estabelecendo a alegria, cuidando do alimento, cuidando da administração, cuidando das compras, cuidando do dia a dia da casa. Esse é o perfil da mulher, né? Do princípio da palavra de Deus, né? Uma mulher que cuida da sua casa, que cuida da sua família, mas que cuida do seu marido, né? Então a família cristã, ela tem um código de ética, ela tem, assim, no relacionamento conjugal, ela tem uma ética, ela tem um princípio a ser cumprido. Nós não podemos viver como cristão e viver um casamento, né, onde traz, né, há brigas, né? Hoje mesmo houve brigas aí que eu ouvi aí uns dias aí, que as pessoas vivem gritando, dando mau testemunho, mau exemplo, né? E nós temos que deixar que a palavra de Deus nos dirija, nos rege, né? Como é que a palavra de Deus diz como eu devo ser, o que eu devo fazer, né? Então é isso que nós devemos entender, que a Bíblia tem um modelo de como nós devemos agir. E a palavra de Deus diz também que a mulher sujeite-se cada uma ao seu marido como o Senhor, pois é o cabeça da mulher. Então, assim, se Cristo é a cabeça da igreja, né, a mulher, né, entende que seu marido é a cabeça da casa, né, porque eles são um só corpo. E o marido levará a salvação para a família com o seu compromisso de ser um homem modelo, segundo os padrões de Deus. Ele vai levar a sua família num padrão e princípio bíblico, mas levará também a sua família à salvação, porque ele será modelo para eles, né? Então, a palavra de Deus nos ensina isso, amados. Cristo é a cabeça da igreja e o homem é o cabeça da família. E a mulher sujeite-se ao homem. Não significa que você é uma pessoa que não tem opinião, não é uma pessoa que realmente tem opinião própria, você não pode esclarecer, não, esclarecer suas ideias, não. Significa que precisa entender a sua posição diante da casa e ouvir o seu marido, né? Não querer atropelar, não querer cantar uma de galo, como a gente vê muito no mundo atual que acontece. Não, entender que existe uma nomenclatura, existe posições dentro de uma casa, assim como os filhos, né, eles se sujeitam aos seus pais, assim também a mulher, né, deve entender que para haver concordância, para haver unidade, para haver um casal em harmonia, precisa existir essa ética desse princípio, amém? Precisamos entender e refletir sobre isso todo o tempo. E a Bíblia nos ensina que cada um considere o outro superior a si mesmo, né? Então, como que eu vou lá brigar, vou esbravejar, vou colocar só minhas ideias? Não, vamos sentar, o diálogo é uma coisa muito importante, vamos combinar, né? E princípios não podem ser violados, né? Quando um homem faz as coisas de qualquer maneira, faz do jeito que ele quer, sem combinar com sua esposa, e sua esposa também com seu esposo, ele vai quebrar princípios ali e vai desandar muitas coisas na sua vida. Então, os maridos, a palavra de Deus diz, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la. Então, ame a sua mulher. Tá dando problemas. Eu não quero ficar mais. Ame a sua mulher como Cristo ama a sua igreja. Nós, a igreja do Senhor, unidos, somos a igreja do Senhor e Ele nos ama. Ame a sua esposa, para que esse amor a santifique cada vez mais. Amém? Ame. A palavra de Deus, ela diz que ela diz assim, em Efésios capítulo 5, 25 ao versículo 27, diz que
também, assim como os maridos amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, diz também, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então purifique o seu casamento, o seu relacionamento, através da palavra de Deus. A palavra de Deus tem muito ensinamento para que tudo vá bem, para que não haja confusão, para que não haja escândalos, para que não haja turbulência, crises, diz que nós devemos ser purificados e ser lavados mediante a palavra de Deus. Amados, tem problemas? Vai na palavra de Deus, ela vai te purificar, vai tirar a ira, a raiva, a angústia, e você vai entrar em acordo. E diz assim, seguindo, eu estou cortando os versículos aí para a gente poder explicar. E para apresentá-la a si mesmo como a igreja gloriosa. Então, quando nós vamos para a palavra de Deus no nosso relacionamento, no nosso casamento, nós vamos apresentar o nosso casamento como a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Olha que importante do casamento ser um casamento modelo, um casamento que anda nos princípios da palavra de Deus. Então, mediante essa palavra, a palavra de Deus, nós seremos santificados. Como diz muitas vezes, eu não consigo perdoar, eu tomo com mágoa do meu esposo, da minha esposa, eu não concordo da maneira que ela age, o que faz isso, deixa o sapato, deixa... Amados, através da palavra de Deus, você, como esposo, santifica a sua mulher, e sua mulher vai santificar o seu marido. A mulher santa santifica a sua casa. Há momentos de falar, há momentos de dialogar, mas há momentos de se aquietar, ficar quieto, esperar o momento certo, na linguagem certa, não se deixar conduzir pela ira, pela indignação. Amém? Então, dentro dos princípios da palavra de Deus, haverá na nossa casa salvação. Como um homem e uma mulher, temos que ser modelo para os nossos filhos. Não podemos dar mau exemplo, e viver dentro da palavra de Deus. Ali a palavra de Deus diz, assim eles não são dois, mas sim uma só carne. Quando vocês viverem em concordância, viverão como uma só carne, serão unidos em um só pensamento, uma só ideia. E os princípios de Deus na sua vida serão cumpridos, será estabelecido a bênção do Senhor sobre a sua família, porque princípios não podem ser violados, princípios têm que ser cumpridos. E dessa perspectiva, para que funcione bem, apesar que é a perspectiva de Deus, os ensinamentos de Deus, na palavra de Deus, é para que tudo funcione bem no nosso relacionamento, no nosso casamento. E o que precisa acontecer, para funcionar bem esse casamento? Respeito mútuo. Respeitar a sua esposa e a sua esposa o respeitar. Esse respeito é uma coisa muito importante. Quando respeitos são violados, pode ter certeza, há um tumulto tão grande. Para você voltar tudo e resgatar tudo isso é muito complicado. Então, viver nesse respeito mútuo é muito importante. Então, haverá liberdade com esse respeito para com o outro, E isso será mantido, será uma manutenção para o casamento, o respeito, Quando se perde o respeito, viola esse princípio também, Que Deus fala que nós devemos ser num só pensamento. Nós estamos violando muitas composições nessa manutenção desse casamento. Estamos violando muitas coisas. E depois de uma coisa estragada, para consertar, vai criar problemas, feridas, cicatrizes. Então, precisamos viver a história de amor nesse relacionamento, nesse pacto, vivendo a palavra de Deus, para que ela nos santifique, E esse amor será um sucesso, pode ter certeza, e você será de um casamento modelo para muitos. Eu fui casada há 38 anos, 39 anos, E foi um casamento abençoado, graças a Deus, Foi uma bênção mesmo. Nós nos combinávamos, quase que a gente, quando conversava, o pensamento de um já era o pensamento do outro. Então, assim, era a concordância, que nós
nessa unidade, né, nesse respeito mútuo que faz essa santificação no casamento do homem e de uma mulher. E eu falo aqui, para nós encerrarmos, 3 valores importantes para o casamento, que seja um casamento bem-sucedido. 3 valores: amar, ceder, mosquitinho, amar, ceder e perdoar. Vou repetir: amar, ceder e perdoar. Glória a Deus. Então Deus, desde o começo da criação, ele é um referencial para nossas vidas. Criou o homem e a mulher, houve esse pacto, essa aliança de ver uma só carne, né? Uma aliança que é reproduzida na nossa vida, em tudo que a gente faz. Essa aliança está presente, né? Esse pacto está presente, esse respeito está presente, esse amor está presente através desse pacto. Então nós encontramos a pessoa de Deus como modelo, reproduzindo esse modelo nas nossas vidas para outros casamentos, para os casamentos futuros da nossa família, da nossa geração de filhos e netos. Isso vai ser reproduzido neles, com certeza. E certamente os casamentos, né, vai exigir essa prática: amar, ceder e perdoar. A importância de amar, amados, é isso que eu te falei. Um casamento modelo, referencial em Deus, né? Andar em amor, né? Não andar de qualquer maneira, amando ou respeitando mutuamente, né? E as Escrituras nos revelam esse amor, que está em 1 João capítulo 4, versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tá difícil o relacionamento? Ame. Ame. Entenda as estratégias que Deus está nos ensinando. Olhe para aquela outra pessoa, o seu cônjuge, com amor, com os olhos de Deus, sabendo que Deus o ama muito e você precisa respeitar e amar essa pessoa. Não agir de qualquer maneira, não agir deliberadamente de maneira confusa, criando caos, problemas, né? Sabendo o tempo certo de conversar, o tempo correto de dialogar, porque há situações assim: o marido chega cansado do trabalho, com muita coisa que foi resolvida, nem tomou banho, nem chegou em casa, já não encontra paz, a mulher já quer descascar, contar tudo o que aconteceu do dia todo, já descarrega a ira, a raiva, porque ela também não teve com quem desabafar, com quem conversar. Amados, calma, deixe seu esposo chegar. Ame seu marido de uma tal maneira que ele tem que ter o melhor naquele momento. Descansar, tomar seu banho, relaxar, tudo tem o seu momento certo. E amor implica isso. O amor implica nesse respeito, né? De saber o momento certo de resolver as coisas. E a revelação bíblica de Deus em relação a esse amor é para que a gente entenda que Deus, como Deus nos ama, nós também devemos amar. E nunca nos considerar superiores ao nosso cônjuge. E sim, entender que nós precisamos ser imitadores de Deus. Precisamos saber que Deus é ético, Deus é um Deus de aliança, é um Deus de fidelidade, é um Deus de respeito, um Deus que tem caráter, né? Que tem toda uma questão de princípios no seu caráter, que nós precisamos, né, nessa aliança, nesse pacto, entender como é que nós devemos viver esse pacto, essa aliança de amor, de compreensão. Então a palavra de Deus diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus com aroma suave. Deixe seu casamento ter um cheiro suave, exerça esse amor, pratique esse amor que a palavra de Deus está ensinando, né? Entregue, renuncie muita coisa em você. Muitas coisas precisamos renunciar, amados. Ah, mas a minha ira. Cale-se. Deixa Deus trabalhar no seu coração, na sua alma, né? E ceder. A importância de nós cedermos.
É isso, é ter esse amor sacrificial, muitas vezes ceder para dar oportunidade ao outro, né? Nós queremos sempre ter razão, não, amados? Escute o outro. Não vale a pena a gente ter razão, não. Deixa o outro falar, ceda, para que não haja conflito, não haja problema, seja agradável, ceda. Amém? Observe que Jesus Cristo nos ensinou a fazer isso, ser pacientes, humildes, né? Não querer ser melhor do que o outro, né? Ceder sempre, amados. A palavra de Deus nos ensina que diz: eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer te ferida na face direita, volta-lhe também a outra. Amém? Se precisar dar uma túnica, dê a túnica também. Tem que exercer esse amor, essa paciência, essa humildade, né, para que tudo vá bem, para que tudo corra bem. E ser bondoso, amados, ser bondoso e ser tarde em se irar com as coisas. Nós temos mania de querer ter razão em tudo. Não se ire, tenha calma. Pense no que a palavra de Deus está nos ensinando. Quem nós somos? O nosso matrimônio já é um desafio, amados, é um desafio. Porque cada pessoa é de uma maneira, são diferentes. Mas se biblicamente nós aprendemos a olhar para aquela pessoa como Cristo nos olha, como Cristo nos ensina em amar e estarmos juntos, né, em um só pensamento, em uma só carne, né? A mulher pertence ao seu marido pertence a ela, então nós não podemos viver em guerra. Nós não precisamos travar uma guerra, nós precisamos ceder para que o outro possa viver bem conosco e nós também possamos viver com o outro de uma maneira como Deus tem nos ensinado. E nós vamos amadurecer essa ideia, amados. Amadurecer essa ideia na nossa área, na nossa vida, ler mais a palavra, para viver uma vida conjugal importante. E perdoar, a importância de perdoar, só para a gente terminar aqui, nós também, Deus é um modelo, né, que entregou seu filho em sacrifício e por misericórdia, né, nos salvou, perdoou nossos pecados, nós devemos perdoar, amados. E o casamento sem perdão é um casamento que vai fracassar, que vai ter problemas, que não vai dar um bom resultado. A falta de perdão, ela vai gerar momentos trágicos no coração. Vai ferir, vai trazer angústias, vai trazer feridas difíceis de cicatrizar. Então, o casal cristão, eles têm que ser instruídos em perdoar, permanecer no princípio da palavra de Deus. A Bíblia diz assim, em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Não se opõe o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Amém? Se reconciliem, perdoe, respeite o seu cônjuge, se coloque no lugar dele, obedeça os princípios da palavra, seja ande em unidade, ande em concordância. E para concluir, amados, faça o seu melhor no casamento. Como esposa, faça o seu melhor para a sua família, para o seu esposo, né? Abre teu coração. Quando você fizer as coisas, não faça com murmuração, faça com alegria, como se estivesse fazendo as coisas para o seu Deus, né? Porque Deus, nós precisamos fazer as coisas em primeiro lugar. Faça tudo com amor. Receba a sua família com amor, receba seu esposo com amor. Nós vemos muitas mulheres se casarem quando tem os filhos, esquece da sua posição de mulher, de esposa, que tem que amar o seu esposo, que tem que trazer os cuidados, os benefícios do lar, para que haja paz, que haja um bom perfume na família, que cuide cada um do outro. Então, queridos, lembre-se disso. Precisamos amar, ceder e perdoar. Essas são coisas práticas que nós precisamos exercitar
na palavra de Deus. Que Deus abençoe, que Deus guarde a sua vida, a sua família. Segunda-feira que vem na nossa live nós vamos continuar a segunda parte dessa palavra, que eu quero que vamos deixar fixados aí os versículos para que você estude na sua casa e não permaneça da mesma maneira. Saiba que Deus está construindo um lar melhor para a sua vida, um relacionamento melhor. E Ele já determinou isso lá no princípio da criação. E nós precisamos voltar, né, para a casa do Pai de uma certa maneira, para a sua palavra, para conduzir bem os nossos relacionamentos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Um beijo, até segunda-feira. Não deixem de assistir as próximas lives que teremos nesses dias, todas as manhãs, às 11 horas. Estamos com você, cada pastor, cada dia, estará ministrando a palavra de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Um grande beijo, um abraço a todos, saudades de todos, em nome de Jesus. Amém?